Mas ele usa você, cara. Deus usa o homem para ajudar o homem. Você vai essa tarefa. Pode ser a vontade. Essa letra não tem aqui, não? Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde, pessoal de casa que nos acompanha através da live. Sejam todos bem-vindos novamente. Tem alguém pela primeira vez? Não? Tem. Todo mundo conhecidinho. Que alegria, né? Bom, então é uma alegria para a Casa do Caminho receber vocês aqui novamente toda sexta-feira. Né? Eu acho que eu nunca falei meu nome aqui para vocês, mas eu sou a Deise. E eu vou dar o recadinho da nossa casa nessa tarde de hoje. Gente, o primeiro recadinho que a gente pede para vocês é desligar o celular, silenciar uma prece. Não é verdade? Todos nós estamos aqui hoje. O que a gente veio fazer? Não é nos conectar com o nosso Criador? Então vamos pegar esse momentinho só para nós, vamos deixar o celular de lado, rapidinho, logo passa e a gente tá com ele novamente, né? O atendimento da nossa casa é de sexta-feira às 14 horas, terça e quinta às 20 horas e no domingo às 9 e às 10h30. Né? Todas as nossas reuniões ela fica gravada aqui agora no canal do YouTube, né? E no domingo as nossas reuniões que é gravada é a do horário das 10h30, tá bom? A nossa casa, ela não recebe nem uma ajuda governamental, né, nem da federação, e quem ajuda a nossa casa somos todos nós que frequentamos, que amamos e cuidamos. Então vocês já sabem que temos o nosso bazar beneficente lá na frente, né, e toda a doação que a nossa casa recebe é revertido lá no nosso bazar, para que a gente consiga manter a nossa casa aberta, né, para todos nós. Aqui, a Casa do Caminho, ela também tem o auxílio da cesta básica, né? Ela auxilia algumas famílias e a gente está sempre pedindo para quem pode colaborar com alimentos que não sejam perecíveis, que colaborem aqui com a nossa casa. Né? Vocês colaboram com a nossa casa, junto com a gente colabora com aqueles nossos irmãos que estão necessitando no momento. Isso é muito bom, pessoal, ajudar o próximo, né? Se a gente pode ajudar, e a gente sempre pode, isso é maravilhoso, né? O Evangelho no Lar, todo mundo aqui tem a prática, tá fazendo direitinho? Tá? Ai, que bom, é muito bom. O Evangelho no Lar, além dele ser uma proteção, um cuidado que nós temos com o nosso lar, que nós precisamos ter, claro, ele também faz parte do nosso tratamento, ele também é uma extensão do tratamento que todos nós recebemos aqui. Né? Então é importante que todos façam. No dia de sábado, a Casa do Caminho, ela se dedica para as nossas crianças, né? E a evangelização infantil que nós falamos é a partir das 8h30. Não necessita de agendamento, é só chegar aqui com as crianças, tá? E as meninas estão aqui para receber todos eles e passar de uma forma bem descontraída para eles, bem legal, os ensinamentos de Jesus, né? Que também é muito importante que as nossas crianças cresçam ouvindo, né? Falar de Deus e de Jesus. Outra coisa, gente, é sobre a orientação, que a gente está sempre falando aqui para vocês, tá? Orientação é para quem está vindo a primeira vez na nossa casa, ou para quem já está aí fazendo os seus tratamentos. Terminou o tratamento, vai passar pela orientação para estarem conversando com as meninas para ver como é que tá, se vai continuar, se vai fazer outro tratamento ou não. Para quem está vindo pela primeira vez, vai também conversar com elas para falar por que está vindo, né? Como que achou a gente. E também está falando das suas dificuldades que todos nós temos, né? E normalmente a gente vem na casa espírita por quê? Porque a gente está precisando de algo, não é verdade? Normalmente é assim que acontece, tá bom? Então a nossa orientação
Os tratamentos da casa é assim, você passa pela orientação e eles vão estar direcionando você. Gente, olha, ainda dá tempo, a nossa feijoada é amanhã. Para quem já conhece a nossa feijoada, sabe que é uma delícia, né? Ainda dá tempo de vocês reservarem. É amanhã, ela tá no valor de R$60, serve muito bem 2 pessoas e posso garantir para vocês que mais que um alimento, vocês vão estar levando muito amor e carinho aqui da nossa casa, tá bom? Então, se vocês quiserem adquirir, no final é só passar lá na recepção e falar com uma das meninas. Os nossos recadinhos são esses. E nesse instante eu vou convidar todos a fecharem os olhos. Vamos então cumprimentando a Deus, cumprimentando a Jesus, a equipe do plano espiritual que desde há muito aqui já se encontra para nos receber, para nos auxiliar, nos direcionar nos tratamentos que já estamos recebendo, né? Que a partir do momento que a gente adentra o portão, cada um já está recebendo, né, o seu tratamento. Então a gente cumprimenta com muito amor e carinho o doutor José Maurício, a todos, bem como igualmente a todos os nossos irmãos, agradecendo pela oportunidade e principalmente por poder sermos instrumento da obra do amor de Deus aqui na Terra, né? Porque somos. E te agradecemos, Senhor, por isso. E pedimos que neste momento, os nossos benfeitores que nos auxiliam, esteja conosco, tranquilizando o nosso pensamento, os nossos corações, e dessa forma auxiliando para que cada um de nós possa absorver o máximo possível de todo o tratamento e de todos os ensinamentos que for nos trazido, né, que nos trouxerem nessa reunião de hoje. E assim vamos também envolvendo em muito amor e em muita luz o nosso irmão Jair, que vai trazer o estudo para nós na tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Agora é com você, meu amigo. Muito obrigado. Mais. Boa tarde a todos. Boa tarde. Mais uma tarde especial. Estar aqui já é especial. Falar de Jesus é especial. Falar da doutrina espírita é especial. É o que nós vamos fazer aqui nesta tarde aqui, né? E eu vou falar um pouquinho do item 148 de um livro chamado Palavras de Vida Eterna, que é de autoria de Emmanuel. Esse item 148 tem o título de No Bom Combate. Aí eu vou dar uma sequência aqui naquelas ideias que vocês estão falando na preparação, está certo, dona Bia? Vou um pouquinho mais além, tá bom? Então, o Emmanuel é assim. Nesses livros, pelo menos nessa coleção que ele faz, nesses livros, ele pega um pequeno trecho do Evangelho para comentar. E ele pega aqui na segunda carta de Paulo a Timóteo, na época, né? Paulo e Timóteo eram amigos. E na segunda carta de Paulo a Timóteo, o Emmanuel pega um trechinho e diz assim, olha, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Paulo já estava lá nos finalmente da vida dele. E aí ele vai começar a comentar assim. Nas lides da evolução, há combate e bom combate. Então ele já separa o combate e o bom combate. Separa os dois, dando a entender que o combate é uma coisa, o bom combate é outra.
Aí continua o comentário dele. No combate, visamos aos inimigos externos. Brandimos armas, levantamos ardis, usamos astúcias, criamos estratégia e, por vezes, saboreamos a derrota de nossos adversários. Entre alegrias falsas, ignorando que estamos dilapidando a nós mesmos. Então ele coloca o seguinte, que o combate é a nossa vida. É a nossa vida do dia a dia, sabe? Aquela luta de carro inesperada, sabe? A luta por ser promovido no trabalho, os problemas de política, as guerras no mundo, tudo sabe que a gente vai se envolver, é a nossa luta, nosso combate, certo? Nosso combate. Então, o mundo hoje em dia está em guerra, enquanto ela se olhar para o mundo, está em guerra. Se não for de um tipo de guerra, é de outro, mas está. Eu sei que às vezes a gente escolhe lado, eu sou a favor desse, eu sou a favor daquele, aí você pega a guerra da Rússia, às vezes a gente torce por um lado, torce por outro, a Israel e Iraque a gente torce por um lado, torce por outro, mas quando a gente estuda a doutrina espírita, a gente tem que entender que nós não podemos ter esse lado. A gente tem que sempre torcer para que haja um acordo, para que as pessoas se entendam. Nós não podemos ter lado, sabe por quê? Porque todos somos irmãos. O russo é nosso irmão, o ucraniano também é nosso irmão. Os israelenses são nossos irmãos, os iraquianos também. Estejam eles como estiverem. Então nós temos sempre que torcer para que haja acordos nas situações. Isso é a mesma coisa. Eu torço para a direita, eu torço para a esquerda. Todo mundo é nosso irmão, de um lado e do outro. Então a gente tem que torcer para que as coisas deem certo. Tanto de um lado como de outro. Então, esse é o combate. O combate é a nossa vida diária com o mundo material. Aí ele vai falar um pouquinho no bom combate. Dispomos-nos a lutar contra nós próprios, assestando baterias de vigilância em oposição aos sentimentos e qualidades inferiores que nos deprimem a alma. Então, o combate é com o mundo material exterior. O bom combate é com o mundo interno. É a luta consigo mesmo. Então, é aquela luta assim, quais são minhas imperfeições? Quais são minhas fraquezas? Então, é essa luta. Eu vou lutar contra eu mesmo. Tá certo? O que eu posso fazer para melhorar a mim mesmo? O combate chupa-nos o coração à crosta da terra, em aflitivos processos de reajuste na lei de causa e efeito. Então, o combate nos liga aos problemas exteriores. E, ao mesmo tempo, no meio desse combate todo, a gente vai se reajustando com o mundo, com as pessoas, nessa interação que a gente tem, inclusive familiar, né? Já o bom combate liberta-nos o espírito para a ascensão aos planos superiores. Então, o bom combate, quando a gente modifica a si mesmo internamente, nós começamos a nos libertar, a vencer o mundo. Sabe quando Jesus fala assim, eu venci o mundo, tá certo? Então, quando você pratica o bom combate consigo mesmo, você começa a vencer o mundo. Você começa a se libertar. Né? E aí ele vai falar um pouquinho aqui de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, escrevendo a Timóteo, nos últimos dias da experiência terrestre, forneceu-nos preciosa definição nesse sentido. Ele, que andara em combate até o encontro pessoal com Cristo, passou a viver no bom combate, desde a hora da entrevista com o Mestre. Quem conhece a história de Paulo era assim, Paulo chamava Saulo. Então ele perseguia os cristãos. Perseguia. Mas ele não perseguia os cristãos porque ele tinha consciência que ele estava errado. Ele achava que estava fazendo certo. Certo? Então ele era judeu, né? Ele era judeu e ele achava que estava fazendo certo em relação à religião dele. Então ele via os cristãos como opositores. Então Saulo perseguia os cristãos e além de perseguir, né? Vamos dizer assim, ele julgava, ele condenava e ele executava.
Ele fazia tudo. Condenava apedrejamento, a chicotear, ele era terrível, né? Mas ele achava que estava fazendo certo. Mas Jesus, que vê além do que nós vemos, né? Certo dia, Saulo estava seguindo pela estrada de Damasco, porque ele ia na perseguição de um homem chamado Ananias. Ele tinha ódio daquele Ananias, que era um cristão que vivia, né, pregando os ensinamentos do cristianismo. Ele vai porque ele quer prender o Ananias, ele quer julgar e condenar o Ananias. Mas quando ele está indo na estrada de Damasco, ele e mais alguns homens a cavalo, eis que de repente aparece Jesus, enorme na frente dele, todo iluminado, com uma luz tão forte que na hora ele cai no chão e fica cego. Ele olhando Jesus, Jesus fala só uma frase para ele: Saulo, por que te persegues? E Saulo, na hora, envolvido por Jesus, a única coisa que ele fala: Senhor, o que queres que eu faça? E Jesus indica para que ele vá até a cidade de Damasco, que alguém ia ajudá-lo. Então ele pega, vai até a estrada de Damasco, vai até Damasco e chega lá, quem que vai fazer ele voltar a enxergar? O mesmo Ananias que ele estava perseguindo. Isso está num livro chamado Paulo e Estevão, né? E é um livro muito lido na doutrina espírita. Então, ele, como Saulo, até o momento que ele estava perseguindo os cristãos, ele estava vivendo o combate. Porque ele sentiu o máximo. Quando Saulo passava pela rua, todo mundo aplaudia, sabe? Nossa, ele é o cara, né? Então ele era tipo um ídolo. É que nem um jogador de futebol hoje famoso, era igual. Ele passava na rua assim, todo mundo conhecia. Então ele sentia o máximo. Mas ele vivia um combate. Ele era orgulhoso, muito orgulhoso. Aí quando ele muda de lado, que ele reconhece que Jesus Cristo, quem era Jesus, ele muda de lado. Ele entende que o outro lado é muito melhor. E aí ele começa a viver o bom combate. Por isso que ele fala, lutei o bom combate. Porque ele começa a mudar a si mesmo. Ele vivia nas lutas exteriores, aí ele passa para as lutas interiores, tá certo? E aí nessa fase aqui, eu nem vou ler aqui, mas nessa fase aqui ele, vivendo no processo de divulgar o cristianismo, vixe, ele é apedrejado, ele é chicoteado, ele é preso, ele é julgado. Ele achava que ele mudou de lado, como judeu, ele era descendência da cabra, ele achou que do outro lado ele também ia ser. Mas quando ele chega do outro lado, todo lugar que ele vai, os judeus começam a odiar ele, ele era um traidor da pátria. Então onde ele passava, todo mundo espezinhava ele. Se ele chegasse em qualquer espaço religioso para falar, ele era perseguido, as pessoas vaiavam, então ele achava que ia ser fácil. Mas ele vai naquele impulso de divulgar o cristianismo, mas aí ele percebe que não estava pronto ainda. Então ele vai ficar 3 anos se preparando no bom combate, lutando contra as próprias imperfeições, com o próprio orgulho, com tudo, para que ele pudesse começar a divulgar a doutrina cristã. E aí ele entra numa coisa que se chama assim, que eu vivenciei isso aqui, eu acho que todo mundo que entra na doutrina espírita vivencia isso um pouquinho, né? Um sentimento diferente. Não é verdade? A gente começa a vivenciar na doutrina espírita, começa a conhecer também o cristianismo mais profundamente, e a gente começa a viver um sentimento diferente, que fica nos envolvendo o tempo todo. Já não é a mesma coisa assim, os mesmos amigos já não trazem a mesma alegria que traziam antes. Não que deixaram de ser amigos, é que a gente é que muda. Então você gostava de ir num barzinho, você já não gosta mais, aquele barzinho já não vale mais a pena. Você vai mudando seus gostos, vai mudando sua vida, naturalmente você começa a mudar amigos, você começa a mudar toda a sua caminhada. E aí a gente vai cantar essa música que se chama Aos Pés do Monte, que tem aí, que vai falar sobre essa renovação do coração, da esperança, né? Que é muito legal, quando a gente ouve as palavras de Jesus.
invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis aqui minha dor, um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis aqui minha dor, Senhor. E aí, claro que aquele encontro que Saulo tem, né? Que Saulo tem com Jesus, e mais que, além de mudar interiormente, mudou de nome também, muda de Saulo para Paulo, né? Não foi só a questão da luz de Jesus, né? De Jesus aparecer brilhando na frente dele. É a questão do aquilo que Jesus traz intimamente, que é aquele amor, aquele sentimento gostoso, aquilo envolveu Saulo de uma forma que foi difícil dele lidar com aquilo. É uma coisa que ele nunca tinha sentido. Ele era orgulhoso, andava pela rua, era aplaudido, mas amor mesmo ele não tinha. Ele não tinha aquele amor. Então, quando ele é envolvido por Jesus, as pessoas sempre falam, vários espíritos falam, que quando a pessoa olhava para o olhar de Jesus, nunca mais era a mesma. Imagina ver Jesus, né? Ver Jesus vivendo. Não é verdade? Então, naquele momento, Saulo se transformou, não foi só pela luz de Jesus, foi pelo amor de Jesus. Né? Porque o amor não dá nem para dizer se é um sentimento, se é um estado de espírito. Todo mundo tenta definir, mas é uma coisa indefinível. Por mais que a gente queira definir o amor, é muito difícil definir o amor. Mas o amor é algo que nos fortalece, que enobrece o nosso coração. Né? Que acalma a nossa alma, que nos faz aproximar dos nossos irmãos. O amor é uma coisa incrível, né? O amor desperta a luz da verdade. Só o amor traz a verdade. Só o amor tem a força do perdão, que só perdoa quem ama. Só o amor nos liberta da vaidade, do orgulho, do egoísmo. E se liberta também da solidão, porque quem ama de verdade nunca está sozinho. Já tem um ditado que diz assim: quem divide nunca está sozinho. Porque quem ama, quem divide, sempre vai ter alguém no momento difícil que vai aparecer para ajudar. Lembra do Bezerra de Menezes, né? Que precisava de dinheiro para pagar, né, a faculdade, né? De repente apareceu um camarada que nem sabe se existia, né? Se não era um espírito, né? Mas traz o dinheiro que ele precisava, né? Então, quem pratica o amor nunca fica sozinho. E a gente vai cantar essa música aí, só o amor tem aí.
Só o amor nos fortalece, enobrece o coração, acalma nossa alma, aproxima o irmão, desperta-nos da verdade que há dentro de si, faz ligar momentos de oração. Só o amor traz liberdade, tem a força do perdão, nos liberta da vaidade e também da solidão. Desperta-nos da verdade que há dentro de si, faz vibrar momentos de oração. É como o céu azul e o mar e toda a imensidão. Não tem começo, não tem fim, é o poder da criação. É viver cada momento sem temer o amanhã, pois o amor sustenta, é fonte, é luz. Só o amor nos fortalece, enobrece o coração, acalma nossa alma, aproxima do irmão, desperta-nos da verdade que há dentro de si, faz vibrar momentos de oração. E Paulo, depois que Jesus tinha uma capacidade assim, muito grande de perceber que tinha qualidades íntimas, né, para fazer as coisas, né? Jesus já tinha feito isso com Pedro, né? Porque Pedro também era muito difícil. Pedro era rebelde, vamos falar a verdade, é super rebelde. Mas Jesus acreditou em Pedro no tempo todo e Pedro se tornou o que se tornou o homem o mais paciente, o mais calmo, o apaziguador entre todos. O mais rebelde se tornou o mais paciente e apaziguador. Né? Conseguiu dominar a criatura, né? E Paulo foi a mesma coisa. Todos os cristãos tinham medo do Saulo. O Saulo era temido, porque, imagina, se você fosse preso pelo Saulo, você estava condenado e não ia ter chance, né? Então, os cristãos tinham medo de Saulo. Mas Jesus viu em Saulo o que os outros não viam. Porque o Saulo era um camarada, e quando ele tinha certeza que o caminho era certo, ele não arregava a pé. Ele fazia o que fazia porque ele achava que dava certo. Quando ele percebeu que estava errado, que ele mudou de lado, opa, estava errado, agora eu vou fazer tudo diferente. Então Jesus viu nele alguém que tinha capacidade de grandes realizações. E Paulo vem a ser, né, na doutrina espírita, ele vem a se tornar o grande divulgador do Evangelho. Porque ele tinha muitas vantagens, né? Primeiro que ele era um cidadão romano, né? Porque os outros não eram, né? Então ele tinha cidadania romana, então ele podia ir para lugares mais distantes, podia fazer o que os outros não faziam. Então ele é aquele que distribui o Evangelho para outras regiões. Porque os outros apóstolos, eles só divulgavam o Evangelho ali naquela regiãozinha de Israel, né? Mas ele não, ele vai para mais distante. Então ele consegue algumas passagens que os outros não conseguiam fazer. Então, mas Jesus olhou para ele e viu isso nele, né? Viu isso nele. E tanto é que quando ele propõe o bom combate, isso é um bom combate da vida, né? Até vocês estavam falando aqui naquela preparação aqui, vocês falaram um monte de coisa, não era o que se falar, mas além de você fazer o que tem que ser feito, e fazer bem feito o que você faz,
Mais importante que isso é o que isso modifica em si mesmo, né? Porque você pode fazer tudo na sua vida e fazer o melhor possível, mas se você não mudar em si mesmo para melhor, de nada adianta. Porque na nossa vida, na nossa encarnação, a gente vem aqui para desencarnar melhor do que quando chegou. Então, nós temos que fazer as coisas, fazer bem feito e aproveitar o que fazemos para melhorar o nosso íntimo, para nos tornarmos melhores. Então, isso é fundamental na nossa vida. E o Paulo é uma coisa que ele faz demais. Ele pratica esse bom combate, ele muda a si mesmo, ele se torna uma pessoa melhor. E quando ele vai para Roma no final da vida dele, os Espíritos avisam: você vai para Roma, mas você vai morrer lá, você já sabe. E ele vai para Roma. E quando o César, lá, né, os comandantes, mandam 2 guardas levar ele para longe, ele já percebe que os caras iam matar ele. Já sabia, né? Já sabia, mas ele não tem medo nenhum. Ele chega uma hora, os guardas tinham medo dele. O guarda estava com a espada na mão, mas estava tremendo de medo. Tremendo de medo de Paulo, porque o Paulo era considerado um camarada, né, de grande poder, né? Aí o Paulo olha pro guarda e fala: meu filho, não tenha medo, faz logo o que você tem que fazer. Né? Ele sabia que tinha que morrer mesmo. Né? E tem livros que narram, o Paulo seu mesmo narra, corta a cabeça do Paulo, ele nem cai, ele já é colhido já pelos espíritos do lado, ele nem sente. É interessante isso, né? Como quando a pessoa é do bem, ela não sente certas coisas. Muitas vezes o cara está dentro do avião, para cair, o avião cai, mas se ele é uma pessoa do bem, está conectado, ele nem a queda ele sente. Só de minutos, segundos, já é retirado, né? Nem sente. Quando acontece, já não está mais ali. Aqueles cristãos que morreram lá no Coliseu, lá, né? Com as feras, eles nem sentiam, quando as feras batiam neles, já saía do corpo, já ficava o corpo lá. Então, isso acontece com o Paulo, na hora que corta a cabeça dele, mas ele não sente nada, ele já sai, já desligado do corpo. Né? Esse é o prêmio daqueles que buscam um bom combate e melhorar a si mesmo na vida. Né? E aí ele fez uma coisa que Pedro fez depois que Pedro negou Jesus 3 anos, ele fez a vida inteira, que foi não negar Jesus de maneira nenhuma. Ele, sabe, não negar Jesus não é ele ter que enfrentar as coisas e morrer, não é isso. Porque Paulo, enquanto me chegou o momento dele desencarnar, muitas vezes ele sabia que tinha um perigo e desviava, ia para outra cidade. Para que você vai passar lá para morrer? Não precisa. Você pode desviar, desvia. Assim, né? Não negar Jesus é estar fazendo o que tem que ser feito todos os dias. E ele faz isso. Ele não nega Jesus de maneira nenhuma. Né? E a gente vai cantar essa música, Eu Não Te Negarei. Eu fiz essa música lendo um livro chamado Pedro. É verdade, tem um livro chamado Pedro, que é muito bom. Sabia? Jesus, estou contigo e não te negarei. Nos momentos de testemunho, Jesus, eu não te negarei. Podem vir momentos de dor, eu não te negarei. Não importa o que possa sofrer, eu não te negarei. Pode a morte me visitar, eu não te negarei. Podem as trevas dominar, eu não te negarei. Frente às ilusões do mundo, eu não te negarei. Em poder do inimigo, eu não te negarei. Eu não te negarei. Eu não te negarei. Jesus, estou contigo e não te negarei. Nos momentos de testemunho, Jesus, eu não te negarei. Então, fica aqui a mensagem. Vamos praticar.
praticar o bom combate em nossas vidas. Esse é o combate mais importante que temos. A maior batalha da vida é contra nós mesmos. Muito obrigado. Vou tirar para baixo a sua imagem. Imagina, sem muita trabalho. Tranquilo, que a gente se ajeita. Jair, muito obrigada pela palestra, pela música, né, gente? Muito bom. Vamos agora fazer as nossas vibrações. Quem se sente bem, pode fechar os olhos. Vamos assim elevar os nossos pensamentos a Deus e a Jesus e agradecer pela oportunidade de estarmos aqui juntos nessa tarde. E vamos assim com muito amor vibrar as nossas melhores energias para que a espiritualidade possa levar conforto às pessoas que estão passando por desesperança, que estão passando por adoecimento, por momentos de sofrimento, que elas possam encontrar alento, Jesus, que elas possam encontrar alguém que lhes dê a mão. Também vamos vibrar muito amor ao nosso planeta Terra, nesse momento de tantos conflitos e de tantas desigualdades. Vamos vibrar alimento a quem tem fome, pão a quem tem fome física e palavras de amor e espiritualidade a quem tem fome espiritual. Vamos vibrar também paz, onde há desunião, onde há desigualdade, que haja harmonia. E vamos vibrar também uma vibração especial a todas as casas de oração. Que todas elas estejam sendo envolvidas numa luz de proteção, para que possa receber a todos que vão buscar conforto e auxílio. E agora, em especial, vamos pedir para que sejam fluidificadas as nossas águas, de quem está aqui no salão e de quem está em casa também. Que seja colocado na água tudo aquilo que nós necessitamos no nosso processo de tratamento, aquela substância que nos ajude a ter equilíbrio, a ter cura, se for de nosso merecimento, a ter alívio. E a quem trouxe também a água para os seus familiares, ou a quem tiver água lá em casa, separada para os seus familiares, que seja também tratada para essas pessoas. Vamos deixar uma vibração especial para o plano espiritual, estar levando onde for necessário. Vamos assim agora agradecer pela oportunidade que estamos tendo hoje de estarmos aqui juntos, agradecer por essa tarde, agradecer por nossa vida e também por essa equipe que nos recebe. Nós agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos hoje. E vamos pedir também que a casa agora seja envolvida em muito amor no encerramento dos trabalhos de hoje, pois ela está sendo preparada para a feijoada de amanhã. E que seja tudo direcionado da melhor maneira, Jesus. Que assim seja, graças a Deus.